Oi, Carol, Raquel, boa noite. Carminha, boa noite. Elisa, boa noite. Juliana. Boa noite, Elisa. Sejam super bem-vindas a mais um encontro com os Guardiões. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mônica. Se conectando com a fumaça da sálvia, levando até vocês essa purificação da sálvia, esse equilíbrio e a conexão com o Pai Céu. Agradecendo a energia da sálvia como erva, né? Ana Lu. Que bom. Oi, Terezinha. Beijo. Nilda. Todo mundo, então, na noite de hoje. Zilda, boa noite. Sentindo essa fumaça, esse aroma, a energia da planta. Boa noite, Maria Aparecida. Tânia, boa noite. Obrigada, Terezinha. Ai. Então, muito bem. Boa noite para todo mundo. Todo mundo seja super bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. Bom, hoje o guardião que se apresentou, né, para a nossa reflexão de hoje foi... Primeiro eu queria saber como é que foi ter ficado a semana toda com Ih, deu branco agora? Com Projeto Divino. Como é que foi ter ficado conectada com ele esse tempo todo? Então, o guardião que saiu para fazer Projeto Divino para essa noite foi Dior Além de Vaz. Esse é o guardião Dior Além de Vaz, é o guardião que rompe dimensões, o guardião que nos ajuda a desenvolver e ativar uma coisa que já é nossa, né? A nossa clarividência, a nossa intuição, todas essas coisas do campo sutil, né? E aí foi muito interessante porque eu normalmente busco um texto que eu acho que tem a ver com o guardião, né? Que eu tiro ali na hora. E aí quando eu tirei o Dior Além de Vaz, foi muito engraçado porque nada é o acaso, né? E eu tinha acabado de receber um texto de um amigo, de um professor, de um xamã chamado Gabriel Ocean, que ele me mandou um texto para o grupo que eu faço parte e tal, e que eu falei, caramba, né? Que texto, tudo a ver com o guardião que saiu, com esse momento, né? Então eu achei assim muito sincrônico, de fato, eu ter acabado de ler um texto. Boa noite, Ingrid. Eu ter acabado de ler um texto
e de repente eu tiro então o guardião que tem tudo a ver com aquele texto, né? Então eu vou ler o texto, vou mostrar mais uma vez qual é o guardião de hoje. É o Dior Alain de Weiss. Nada é o acaso mesmo, né? Tá tudo conectado, né? Ainda mais nesse momento em que a gente está passando, que eu achei que tinha a ver com esse momento, o texto que eu tinha lido. Falei, caramba, né? Esse texto tudo a ver, e de repente então sai um guardião que só vem fechar, né, o que eu estava pensando, enfim, e para mim o que está acontecendo de fato, né? Isso na minha cabeça. Que chama-se inteligência espiritual. No início do século XX, o QI era a medida definitiva para a inteligência humana. Só em meados da década de 90, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava o sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as suas emoções. A ciência começa um novo milênio com descobertas que apontam para um terceiro coeficiente, o da inteligência espiritual. Ela nos ajuda a lidar com questões essenciais e pode ser a chave para uma nova era do mundo dos negócios, inclusive. A doutora Dana Zohar, da Universidade de Oxford, no seu livro Coeficiência Espiritual, lançada no ano passado, a física e filósofa americana aborda um tema tão novo quanto polêmico: a existência de um terceiro tipo de inteligência, mais criativa e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Ela baseia seu trabalho sobre o coeficiente espiritual em pesquisas só há pouco divulgado de cientistas de várias partes do mundo que descobriram o que está sendo chamado de ponto de Deus no cérebro, uma das áreas que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas. Dana afirma: a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar nosso quociente espiritual. O que é inteligência espiritual? É uma terceira inteligência. Isso foi uma pergunta para a médica, né? É uma terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter autoconsciente espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado, senso de finalidade e direção pessoal. A inteligência espiritual aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência espiritual está ligada à necessidade humana de ter um propósito na vida. É ela que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. De que modo essas pesquisas confirmam suas ideias sobre essa terceira inteligência? Uma pergunta a ela. Os cientistas descobriram que temos um ponto no cérebro que chama-se ponto de Deus, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas e influencia a inteligência, tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento lógico e racional. Dá a ele o QI, uma inteligência intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões emotivo. É o responsável pela inteligência emocional.
Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e renovador de regras. É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamentos. Esse tipo que é o pensamento da inteligência espiritual. Qual a diferença entre o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual? É o poder de transformação, é o poder transformador. A inteligência emocional nos permite julgar em que situação eu me encontro e me comportar apropriadamente dentro daqueles limites daquela situação. Esse é a inteligência emocional. A inteligência espiritual me permite perguntar se quero estar naquela situação particular. Implica trabalhar com os limites da situação. Daniel Goleman, um teórico do coeficiente emocional, fala das emoções. Inteligência espiritual fala da alma. O coeficiente espiritual tem a ver com o que algo significa para mim e não apenas como as coisas afetam as minhas emoções, como reajo a isso. A espiritualidade sempre esteve presente na história da humanidade. Dona Zohar identificou 10 qualidades comuns a pessoas espiritualmente inteligentes. Segundo elas, são as seguintes. Primeiro, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. 2. São levadas por valores, são idealistas. 3. Têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade. 4. Têm pensamentos holísticos. 5. Celebram a diversidade. 6. Têm independência. 7. Perguntam sempre por quê. Aqui eu trocaria perguntam sempre para quê. 8. Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. 9. Tem espontaneidade. 10. Tem compaixão. Então eu achei super sincrônico o fato de eu ter acabado de ler esse texto e ter tirado de Or Alain de Weiss, que é o guardião exatamente do entendimento de outras dimensões nesse plano, de outros planos de manifestação, do que é sutil, né? Exatamente o que é a espiritualidade, o que é se compreender dentro de um plano sutil, né? Dentro do plano astral, o que é o meu espírito, né? Então assim, e é disso que estamos falando, né? E ele é um guardião que nos ajuda exatamente a olhar através desse olho. Através daquele olho que não julga as aparências, que simplesmente compreende se conectando com essa inteligência superior, né? Com o Criador, com o pra quê das coisas, com o entendimento dos ciclos da vida, de tudo. Quer dizer, a minha sensação, assim, como eu vivo isso, né? Faz parte da minha busca, né? Buscar o meu espírito dentro desse corpo, né? Que é a matéria, de ver um texto desse sendo validado por uma médica, por uma doutora, vamos dizer assim, é maravilhoso, porque é viver a vida com um outro olhar, né? Ainda mais chegamos num ponto em que com o que está acontecendo no mundo, né? É uma hora de realmente romper paradigmas, de quebrar um monte de regras, valores, crenças, né? E como é que a gente faz isso ancorado, né? Ancorado no mundo do espírito que eu estou falando é da centelha, de quem eu sou, da onde eu vim. Eu sou uma partícula do Criador, né? Então assim, de Or Alain de Weiss tem tudo a ver com esse texto. Ele vem nos abrindo
abrindo a nossa perspectiva. Parar de pensar pequeno, parar de pensar que a nossa vida é essa encarnação, que a nossa vida é só isso. Não, não é só isso, é muito maior. Quando a gente começa a compreender tudo isso desse plano mais sutil, né, do plano do espírito, né, como a vida fica mais leve, como a vida fica mais bela, como a vida tem propósitos que pensando muito somente rasamente a gente não encontra as respostas, né? Então eu achei que Dior Além de Vaz, vindo nesse momento, fazendo exatamente isso, né? Abrindo, a proposta é nos dar essa intuição, abrir o nosso olhar para que a gente enxergue não só esse plano, para que a gente consiga enxergar os outros planos de manifestação. Lembrando que um princípio hermético, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Portanto, se eu consigo entender este princípio, eu consigo entender também a lei da correspondência, ou seja, se eu crio alguma coisa no mundo astral, eu crio uma correspondência no mundo físico e vice-versa. Se eu crio alguma coisa aqui, existe um outro plano, um plano mais sutil, onde as coisas são construídas de uma outra forma, né? Em que faz parte da mesma realidade, né? Nós não somos só um plano, né? Eu tenho uma correspondência minha, Ângela, no plano sutil e em vários planos, né? Então, assim, ver a vida, o modo de viver a vida através dos olhos de Dior Além de Vaz é ver a vida muito maior, ter um entendimento muito maior. E eu achei muito interessante um texto como esse, dizendo que isso é de agora, uma descoberta agora, mas um texto como esse, daqui a pouco isso aí está viralizando, né? Vir exatamente no momento dramático da humanidade, vamos dizer assim, onde a gente teve que romper com trilhões de paradigmas, né? Vindo dizer a importância de mais uma inteligência nossa, né? Quer dizer, tínhamos então só o coeficiente da inteligência intelectual e bastava isso para a pessoa conseguir ter todas as saídas, né? Mentira! Precisava da inteligência emocional até para poder usar a inteligência intelectual. E aí a gente percebe como somos mente, corpo e espírito mais uma vez, né? Mais uma vez ficando provado que temos 3 inteligências, uma de cada coisa, né? Do físico, do mental e do espiritual. Não somos seres compartimentados. Uma só inteligência não nos basta e não nos completa, e não somos todos se pensarmos com uma inteligência única, né? Então já vimos, temos a intelectual, temos a emocional e temos agora a espiritual. E é muito maravilhoso. E Dior Além de Vaz vem ensinando a gente a começar a perceber esse mundo, né? Esse mundo aqui da matéria, com uma sensibilidade de perceber que todos os outros planos, todas as outras dimensões, elas estão sendo vividas e experimentadas simultaneamente. Não tem amanhã, ontem e hoje, né? É tudo misturado, tudo acontece ao mesmo tempo. E se eu começo a me conectar com a minha inteligência espiritual ou com a minha espiritualidade, eu de repente serei capaz de perceber que a minha vida é muito mais ampla, que a minha realidade é muito maior do que simplesmente aquilo que parece. E quando de repente eu consigo perceber isso, eu vou conseguir encontrar muito mais saídas. Por quê? Porque eu abri o leque, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar nas visões espirituais e nas mensagens canalizadas.
Bom, aqui a gente nem está falando de mensagens canalizadas, nós estamos falando de ciência. Esse texto aqui é de uma doutora, não estou falando nem de espiritualidade. O que a gente está falando aqui é que maravilhoso que tudo que era da espiritualidade, que muitas pessoas de repente, como não conseguem pegar, não tem um estudo da neurociência dizendo que agora existe um ponto, esse ponto ele já tinha sido observado nas orações, nos estados meditativos, né, que fizeram medições, né, os neurocientistas perceberam que existe um lugar, né, no nosso cérebro em que acende uma luz quando você está num estado alterado de consciência, num estado meditativo, orando, né? Então assim, não é mais só uma coisa da espiritualidade no sentido de que você não pega. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema. Para mim não precisa ficar provado cientificamente. Basta que aquilo me cale. Para mim, se o meu espírito calou, se a minha alma compreendeu daquela forma, para mim tá valendo. Para mim tá valendo assim. Mas tem pessoas que precisam disso. Zero problema. Cada um é do jeito que é, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui da ciência e da espiritualidade, uma só validando a outra, né? Então, o Dior Além de Vaz, ele vai mostrando e fazendo com que a gente tome consciência, né, de que a gente não está sozinho, de que as coisas não acontecem. Quer dizer, quando a gente começa a olhar por esse lado, e eu tô aqui numa sala vazia, por exemplo, tô só eu aqui, mas certamente não tô só eu aqui. Quantas consciências estão aqui? Quantos planos, quantas dimensões estão acontecendo simultaneamente? Esta minha forma de estar aqui, em algum plano, também está acontecendo, né? De repente, a minha correspondência disso que eu estou falando no meu plano astral, ou seja, no meu plano de manifestação Ângela, no plano astral, ele está acontecendo. Eu estou fazendo a minha conexão com toda a espiritualidade, com os seres que vivem nesse plano sutil, da mesma forma que eu estou me conectando com vocês diretamente aqui nessa maquininha aqui, né? Então assim, é assim que eu entendo, e é muito legal porque esse texto valida, e compreendendo a vida através do mundo e da forma como o Dior Além de Vaz entrega pra gente e ativa na gente quando a gente se conecta com ele, é maravilhoso, porque vai fazer com que a gente expanda as nossas percepções, né? Ele é um guardião também muito interessante quando a gente precisa ativar a nossa pineal para porque vai fazer um trabalho, porque tem que se conectar, porque quer entrar mais rápido num estado meditativo. Por exemplo, para quem trabalha com coisas mais, com terapias mais sutis, por exemplo, energéticas, vibracionais e tal, ele é muito interessante porque ele ajuda a gente na linha do tempo, ele vai a vidas passadas com muita facilidade, ele corre na linha do tempo com muita facilidade. Por quê? Porque ele rompe dimensões, né? Ele nos ajuda a exatamente romper romper uma dimensão e fazer contato com outras dimensões, né? Com outras dimensões de percepção, de sensibilidade, sensitividade, né? De cada um a sua, né? Cada um, o fato é que ele ativa aquilo que a gente está se propondo a fazer. Não é porque eu vou chamar ele que eu vou entrar, sei lá, vou romper a dimensão e vou parar onde eu não quero. Não é isso. Se eu quero, eu chamo ele, ele só vai me levar. Se eu não quero, ele vai só me levar aonde eu posso ir, né? Então, ele é um guardião seguro, né? Ninguém vai sair do corpo porque chamou de Dior Além de Vaz, a não ser que peça: Dior Além de Vaz, me ajude a fazer uma viagem astral. Provavelmente ele facilitará, né? Então,
Bom, esse guardião, ele está conectado, na verdade, a pessoa que canalizou primeiro, né, esse trabalho do alinhamento energético, né, que foi um xamã brasileiro, ele hoje em dia está conectado a este guardião. Ele se funde na energia, ele vibra na frequência de Dior Além de Vaz, né? Então, legal também, quer dizer, rompendo as dimensões, né? Então, eu já falei que tudo que acontece no plano da matéria tem o seu correspondente no plano sutil e vice-versa. Tudo aquilo que eu também posso criar no plano sutil reverbera no plano físico. E isso eu tô falando porque só tô falando dos 2 primeiros planos, né? Fora os outros dos nossos planos de manifestação. Então, Dior Além de Vaz pode sim fazer com que eu acesse o plano búdico, o plano átmico, talvez não, mas porque talvez eu não esteja pronta para isso, né? Poucas pessoas estarão prontas, né? Mas é isso. Então, e perceber que o espírito, quer dizer, às vezes não acreditar nas coisas espirituais é muito interessante, porque vamos romper esse paradigma agora, pensando que já somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos vivendo na matéria. Então, não tem que acreditar na espiritualidade. Tentar acreditar na espiritualidade é tentar acreditar em si mesmo. Não tem que acreditar, já né? Somos espíritos. Então, e o espírito, ou seja, o espírito que vem, né, como centelha divina, que vai dar suporte ao resto todo, né? Quer dizer, o espírito. Se não existisse o espírito, o corpo não existiria, a mente não existiria nada se não houvesse a centelha, né? Se não houvesse o fogo ali, né? Então, achei muito, muito bacana essa coisa da inteligência espiritual, compreender essa inteligência espiritual é se conectar com a vida muito maior, com muito mais respostas, com muito mais beleza, porque a espiritualidade, ou seja, a compreensão da espiritualidade, né? Ela traz uma capacidade da gente encontrar tantas respostas, sabe? Não é tudo que tem que ficar provado, sabe, cientificamente, né? Nem tudo vai ser provado, a energia tá aí, a gente sabe que tá aí, mas a gente não vê, não pega ela, mas quando você acende a luz na sua casa, você não se questiona, né? Mas a energia é isso, né? Bom, alguma dificuldade de entender, talvez porque esse guardião seja um pouco mais sutil do que os outros, porque ele realmente trabalha nessa frequência muito sutil mesmo. Alguém com dificuldade de entender? Enquanto isso eu vou... Podem ir já se preparando para a gente fazer a nossa visualização, sentando ou deitando em algum lugar confortável. Deixa eu só mudar o óculos para achar aqui a música. Sentando num lugar confortável. Então eu vou convidar todo mundo para a gente começar a nossa visualização com o guardião Dior Além de Vaz. Alguém está
me dizendo que precisa fazer escolhas ainda, não sei o caminho certo da minha missão. O caminho certo da sua missão é caminhar. O chegar é o resultado do seu caminho. Talvez a gente caminhe, caminhe, caminhe. Talvez não, nem pense que, nem acha que chegou. Essa é a lâmina. Então eu vou pedir para que vocês achem uma posição confortável e que comecem a fazer algumas respirações. Inspirando em 4 tempos, expirando em 4 tempos, percebendo que a cada expiração seu corpo se relaxa cada vez mais. Comece então a colocar a sua atenção nos seus pés. E aí, na próxima expiração, sente que seus pés se relaxam, colocando sua atenção na batata da perna, na sua perna, sua coxa. E na próxima expiração, sente que toda essa parte do seu corpo se relaxa completamente. Vá subindo a sua atenção e coloque sua atenção nos quadris, no tórax, nos seus braços, mãos. E na próxima expiração, sinta que seu corpo se relaxa, cada vez mais relaxado e aprofundando. Coloque sua atenção nos seus ombros, sua cabeça, seu couro cabeludo. Então, na próxima expiração, sinta que seu corpo se relaxa e seu estado de relaxamento vai cada vez mais sendo aprofundado a cada vez que você expira. Relaxa profundamente. Começando agora o nosso trabalho de visualização com o guardião Dior Alain de Weiss. Respirem e relaxem. Nesse momento, o guardião Dior Alain de Weiss se apresenta a você. Sinta a presença dele. Se conecte com a frequência de luz desse guardião. Ele está aí, na sua presença. Guardião Dior Alain de Weiss rompe dimensões. Ele nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos em momento nenhum. E ele agora está te convidando para que vá com ele para uma jornada através dos planos de manifestação. Dior Alain de Weiss te convida a uma jornada aos planos de manifestação. Vocês caminham até um lugar tranquilo, onde você estará absolutamente protegido, absolutamente protegida. Cheguem nesse lugar, sendo levado e acompanhado pelo guardião Dior Alain de Weiss. Nesse momento em que vocês chegam nesse local, ele te convida a ficar em pé. Ele te aponta um lugar e pede que você fique em pé naquele local indicado por ele. Se coloque nesse lugar.
se coloque nesse local. Na sua frente não tem nada, apenas um vazio com um aspecto de uma nuvem branca muito sutil. Ele pede então a você que coloque o seu braço direito levantado na frente do corpo, na altura do peito, como se você quisesse pegar algo na sua frente. Seu braço estendido na altura do seu peito, como se você quisesse pegar algo na sua frente. Ele pede então a você que comece a fazer pequenos giros com os braços, com seu braço esticado à frente, esses giros feitos com o seu braço no sentido horário. Conforme você vai girando, você vai percebendo que esse movimento do seu braço começa a criar um vórtice energético. Conforme você gira o seu braço esticado à frente, na altura do seu ombro, na altura do seu peito, você começa a perceber que está criando um vórtice de energia. Continue a fazer esse movimento. Essa nuvem branca e sutil começa a ser criada um vórtice. Dior Além de Vaz pede que você entre nesse vórtice que se abre à sua frente. Dê um passo à frente e entre nesse vórtice. Você acaba de romper a dimensão. Você está agora na dimensão dos seres encantados, dos elementais. Você rompeu uma dimensão e agora está na dimensão sutil dos elementais, desses seres encantados. Essa é a jornada que Dior Além de Vaz está te dando a oportunidade de você conhecer. Ele te mostra essa nova realidade. Tudo isso que você está vendo e sentindo estava, está e estará existindo simultaneamente com a sua existência. Quando você voltar para a sua dimensão, toda essa realidade que você sente agora continuará existindo. O mundo sutil, o mundo dos elementais, a dimensão dos seres encantados. Aproveite para entrar em contato com esse plano, com esse reino. Tudo aí é diferente. Os sons, o brilho. Qual é a sua percepção desse lugar, desse plano? Talvez algum elemental queira te falar alguma coisa. Perceba se existe algum elemental à sua volta que queira falar alguma coisa com você. Pode ser um deva da árvore, um elfo, um duende, uma ninfa. Um deva de uma erva. Observe. Se ele tem alguma coisa a dizer para você, apenas ouça. Eles
São seres criados, os elementais. Foram criados com a responsabilidade de manter a estrutura do planeta em ordem e em perfeita harmonia. Todo o tempo em que você vive na sua dimensão, nessa dimensão, os elementais trabalham dando suporte a tudo aquilo que o grande Espírito criou. Desfrute dessa energia mágica e pura desse plano, dessa dimensão. Então, Dior Além de Vaz pede que você comece então a fazer o mesmo movimento com os braços estendidos à sua frente, fazendo rotações. Começando a criar um novo vórtice, um outro vórtice. Faça esse movimento, crie esse novo vórtice, como um portal. Dior Além de Vaz te pede então que você dê um passo à frente e adentre nesse outro plano. Ele está com você e você está seguro e em perfeita harmonia. Dior Além de Vaz está com você nesse novo plano, adentrando esse novo portal, e você está seguro, segura, em perfeita harmonia. Este plano é o plano sutil da sua própria manifestação. Entre em contato aí nesta dimensão com o seu espírito. Veja, olhe e sinta o seu espírito, aquela parte sua que é espírito puro, sem amarras, livre, sua energia primária, sua essência. Sinta, vibre isso. Como é se sentir assim? Esse é o seu plano de manifestação, do seu plano sutil, do seu plano astral. Afinal, você é isso também. Você é assim também. Não é só corpo físico, é corpo espiritual também. Como é se sentir um espírito sem a densidade do corpo físico? Aqui nesse plano, seu espírito é leve, é livre e pode ir aonde desejar. Pode fazer o que de melhor tem para você. Seu espírito aí, neste lugar, pode ser tudo o que desejar. Experimente. Acredite. Sinta. Lembre-se de que tudo que está em cima é como o que está embaixo. E tudo que está embaixo é como o que está em cima. Então, construa. Ressignifique coisas. Ressignifique emoções, padrões, crenças, sentimentos. Neste plano sutil da sua manifestação. Tudo o que está sendo mudado aqui, tudo o que está sendo mudado neste plano, terá a sua correspondência no plano físico. Portanto, será materializado no corpo físico.
Então, construa, ressignifique emoções, padrões, crenças, sentimentos. Faça isso por você. Acredite. Dior Além de Vaz está com você, te ajudando nessa tarefa, te ajudando a perceber, a sentir, a crer. Neste plano não existe tempo e espaço. Tudo coexiste. Seu corpo, seu espírito, sua mente. Ontem, hoje, amanhã. Tudo coexiste. Portanto, o que você mudar, o que você ressignificar, o que você romper, o que você construir, assim já é. Dior Além de Vaz está ajudando a você a compreender como é que isso se dá. Sinta. Deixe que a sua inteligência espiritual compreenda isso. Parece que você já está começando a compreender, porque é compreender num outro lugar que não na mente que pensa que sabe. Muitos de vocês já sabem disso. Muitos estão aprendendo agora. Sinta esse plano sutil. Sinta esse plano astral. Sinta. Perceba. Registre. Então, Dior Além de Vaz te avisa que está no momento de voltar. Então, saia pelo mesmo vórtice que entrou. Saia pelo mesmo vórtice que entrou. Vire-se para o vórtice e, esticando os braços na mesma posição em que você criou o vórtice, girando o seu braço na direção, no sentido horário, agora você começa a fechar o vórtice, fechar essa dimensão, fechar esse plano, girando o seu braço no sentido anti-horário, fechando esse portal, fechando essa dimensão. Caminhe um pouco, então, um pouco mais para frente. Transpõe agora o outro vórtice, aquele primeiro que foi aberto. Vire-se para o vórtice e comece então a fazer o mesmo movimento para fechar esse portal dessa dimensão. Agora o braço gira no sentido anti-horário para desativar esse portal, para fechar essa dimensão. Muito bem. Você agora chegou onde você estava antes de partir com Dior Além de Vaz. Como é que você está se sentindo? Coloque agora a sua percepção no seu terceiro olho, nesse local entre as sobrancelhas. Com os olhos fechados, olhe com os dois olhos para esse ponto entre as sobrancelhas. Sinta que esse local vibra. Sinta como se alguém estivesse apertando esse lugar. Isso quer dizer que você está abrindo a sua percepção. Você pode sentir isso?
Veja como ter tomado consciência de que existem outros planos te torna mais consciente das suas responsabilidades para com a sua própria vida. Faz sentido isso para você? Ótimo. Muito bom. Então, agradeça agora ao guardião de Ora Lindvais. Se despeça dele. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma respiração profunda e repitam mentalmente ou de forma que vocês escutem a sua própria voz. Vocês digam Dior Allen Device, acoplando esse guardião que faz com que cada célula e cada órgão do seu corpo compreenda o seu espírito, compreenda essa dimensão, compreenda e ative a sua inteligência espiritual, essa sua capacidade de ver com outros olhos, de ver com os olhos da intuição, de ver com os olhos do ponto de Deus. Eu vou pedir que vocês façam novamente uma respiração profunda e que repitam mentalmente ou de forma que vocês escutem a sua voz o nome do guardião, Dior Allen Device, acoplando e instalando essa frequência de Dior Allen Device no seu campo. Te ajudando a sensibilizar, fazer com que você comece a perceber a sua vida, as questões à sua volta, com outros olhos. Lembrando que existem vários planos para que você possa perceber a vida mais ampla, mais leve, mais bela. Então, eu vou pedir que mais uma vez vocês respirem profundamente e repitam Dior Allen Device. Continuem vibrando na frequência desse guardião, enquanto eu acabo de acoplar através do som. Cada uma lentamente vai voltando para o aqui e agora, espreguiçando o corpo. Lentamente voltando para o aqui e agora. Como é que tá todo mundo?
como foi a viagem. Para mim foi ótima. Que eu vou. Eu tô falando, mas eu viajo junto. Olha só, Gabituxa, é o seguinte, você perdeu a conexão, aqui também começou a trovoar agora. Esses encontros, eles ficam gravados, tá? Eles ficam gravados no IGTV, então você pode assistir depois, né? É muito lindo mesmo fazer a nossa conexão com o mundo sutil, né? Quando a gente faz isso, a gente vê que esse plano é um dos planos, né? Fora o resto todo, né? Tem tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Então é só ampliar a nossa percepção, né? Então, para quem está entrando pela primeira vez, ou para vocês assim saberem que então a ideia é que se permaneça nessa vibração, né? Tem alguém aqui dizendo que ficou viciada em abrir o vórtice. É uma forma, né, de a gente adentrar um outro plano, né? E isso tudo me veio hoje, quer dizer, na hora em que eu vou canalizando, né, a visualização assim, quer dizer, e eu fui junto com vocês, porque eu vou falando e vou junto, né? Muito legal, muito legal. Então, acho que tiveram pessoas que tiveram sensações bem legais, porque dá um barato bacana. Gente, então, nosso tempo está acabando. No final do mês eu vou ter mais uma vez falando, acho que é dia 24, borboleta, 24, 25, o workshop dos guardiões, quer dizer, onde eu falo de cada um deles, né? Para quem quiser usar os guardiões no trabalho, para si mesma, enfim, para aprender como lidar com eles. E agora, dia 17, tem o Jornada Xamânica para descobrir qual é o animal de poder, né? Que é uma das ferramentas dentro do xamanismo, né? Gente, então, olha, um beijo grande para todo mundo. Até a próxima quarta-feira com outro guardião. E fiquem na sintonia e na frequência de Dior Allen de Weiss, ok? Beijo, gente. Até quarta-feira. Obrigada pela presença de todo mundo. Tá legal? Beijo.